Nosso bom dia aos irmãos. Estamos alegres de receber de novo aí o Silas, esteve viajando. Estamos também alegres de ver mais algumas pessoas que a gente não estava tendo na igreja nesses tempos de pandemia. E como maravilhoso é ver os irmãos retornando, né? Meus irmãos, por que nós precisamos vir à igreja? É uma boa pergunta, né? Tem gente que se satisfaz em vir à igreja uma vez no mês. Qual é a preocupação do pastor? Qual é a preocupação da liderança da igreja? É a mesma preocupação de uma mãe cujo filho adolescente não vem almoçar e não vem jantar em casa. Logicamente que alguma coisa vai comer. Muito certamente salgadinho, bolacha doce, essas coisas. Né? Por que a mãe quer a criança na mesa? Ao meio-dia e à noite. Porque ela sabe a qualidade da comida que ela vai dar para a criança. Não é isso? Né? Então, com essas palavras fica aí o nosso estímulo para que você que pode vir para a igreja, né? Nós estamos tendo mais tranquilidade nesse sentido. Na cidade de Guarapuava, a igreja está voltando com liberação quase total, né? Inclusive crianças e idosos já estão indo também para a igreja, porque a partir do dia 1º. A partir do próximo domingo lá, né? A partir do próximo domingo. É uma informação que nós colhemos aí da internet. Aqui, se Deus quiser, logo nós vamos ter normalidade também. Silas. Lá em Minas, eles agora começaram a abrir igrejas e com uma capacidade mínima, tem que agendar ainda porque estava fechado. Agora começou a abrir. E nós aqui temos tido essa liberdade há muito tempo, né? E é uma questão de alimentar mesmo. Porque eu sei que alimento que eu estou dando para os irmãos. E aqui é a questão. Nós estamos aqui começando a construção de um templo, mas o templo não é a igreja, né? A igreja de Sabaldi, ela está sendo construída, edificada, é a vida dos irmãos, são os crentes que aqui se reúnem. Bom, abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós estamos ainda estudando os versículos 1 a 6, não é? E nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Na última semana nós trabalhamos os versículos 4 a 6, mas nós vamos ler de novo do versículo 1 ao 6. Versículo 1 ao 6, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Nós estamos como liderança pedindo aos irmãos, tanto de manhã quanto de noite, que procurem sentar-se mais à frente possível, para que pessoas, especialmente que chegam mais cedo, né? Para que pessoas que cheguem depois tenham liberdade de sentar atrás sem precisar atravessar a igreja na frente da igreja, que é difícil, né? E visitante quando chega tem essa dificuldade, né? E também para a gente ficar mais bem acertado aí nos nossos planos. Muito bem. Apocalipse 20, de 1 a 6 diz: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses da segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, nós já trabalhamos bastante esses versos, né? Mas o pastor Jorge tem dito para os irmãos que nós estamos apresentando aqui o estudo de Apocalipse a partir de uma visão chamada amilenista, que não significa que não existe milênio. Significa que o milênio ele começou quando Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou e subiu para os céus e foi glorificado. O milênio começou naquele tempo, porque a visão amilenista, ela lê esse texto não de maneira literal, mas de maneira simbólica. De maneira simbólica. Aliás, aqui, uma palavra que eu não tinha dado até hoje, não é? Uma outra interpretação que é muito popular e muito forte, e que nós somos influenciados por ela, é a visão chamada dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele não lida apenas com as coisas do futuro. O dispensacionalismo é uma forma de ler a Bíblia. É uma inclinação hermenêutica, a gente diz assim, de interpretação da Bíblia, que lê a Bíblia como entendendo que Deus, no trato com o ser humano, ele tratou com o ser humano em 7 dispensações, e nessas dispensações Deus está dando chance para a humanidade. Cada uma delas, Deus está dando chance para a humanidade, para que a humanidade tenha um comportamento que lhe agrade, que lhe dê o merecimento de salvação, de permanecer neste mundo. Os reformados abraçam uma outra linha, uma outra compreensão, que é chamada aliancista, que é a doutrina do pacto. Quando você estuda, quando você lê os símbolos de Westminster, tanto a confissão de fé quanto os catecismos, você vai ver que a linha que se segue é essa linha do pacto, de Deus se relacionar com o ser humano através de pactos, através de um pacto. O primeiro pacto feito com Adão rompeu com ele, e toda a humanidade caiu nesse pacto, quebrou o pacto. Então Deus estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança, que é através de Jesus. Então veja, não é a aliança da lei, como a lei dada por Moisés, tá? Ela está dentro dessa realidade. Para dizer bem a verdade, na minha mente ainda não está clara a questão essa questão, mas até onde eu tenho entendido, a aliança da lei dada no Sinai, ela está dentro da graça de Deus, dentro do pacto da graça. Então, nós estamos lendo o Apocalipse a partir dessa perspectiva. E então, nós estamos interpretando o Apocalipse como uma literatura simbólica. Dentro disso, vocês lembram uma das coisas que nós falamos, e muito importante, e é muito importante que você está aqui para aprender isso, e lute com a sua cabeça para aprender isso, né? Nós apresentamos que o Apocalipse não é um livro que você começa no primeiro capítulo e os acontecimentos vão se dando até o capítulo 22, um na sequência do outro. Nós vimos que ele é um livro cíclico, né? Então João conta a história, depois volta ao começo e conta ela de novo com uma outra perspectiva, uma outra ótica, olhando de outro ponto de vista, apresentando outras verdades, mas sempre recapitulando 7 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 7, capítulos 8 e 9, se eu não me engano, aí eu já me perco na minha memória, mas são 7 vezes. E agora no capítulo 20, nós estamos na última vez que João conta a história.
Que história é mesmo? A história que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Né? Muito bem. Do versículo 1 ao 3 aí, nós apresentamos a queda do dragão. Não é isso? Nós apresentamos a queda do dragão e ela se deu quando? Quando é que o dragão foi amarrado? Quando é que Satanás foi amarrado? Quando é que os demônios foram amarrados? Na cruz. Jesus esmagou a cabeça da serpente, né? Ele perdeu o seu poder, Jesus subiu aos céus e o dragão foi expulso de lá e agora não pode mais acusar os nossos irmãos. Na cruz, na ressurreição e na ascensão é que Satanás foi amarrado, né? Depois do versículo 4 ao versículo 6, nós estudamos na semana passada sobre o que nós lidamos? Sobre as almas dos crentes que já morreram no céu, estão reinando com Cristo no céu. Nós, aqui na terra, nós reinamos através do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos reinando com Jesus. Porque o Evangelho é poderosíssimo e o império das trevas não pode segurá-lo. E lá no céu, as pessoas que já morreram com Cristo e foram para o céu, agora elas estão reinando com Cristo lá. Estão descansando, as suas obras nos acompanham, estão na presença de Jesus, estão reinando, porém, ainda são almas sem os corpos glorificados. Não é? É um estado chamado intermediário, mas já estão gozando de bênçãos extremamente maravilhosas. Meus irmãos, agora nós vamos tratar, e esse é o texto que fala sobre o milênio, não tem nenhum outro texto na Bíblia que fala sobre o milênio, é só esse aqui, né? E por que não há um milênio literal? Por que é que a visão amilenista não entende que esse milênio aqui é literal, no sentido de que ele seria assim: Jesus volta, retira a igreja de maneira escondida, as pessoas simplesmente somem, né? Como está aí naqueles filmes que a gente vê, deixados para trás. Então nós entendemos que aquele filme não é real, é uma ficção, ele não é verdadeiro, não é uma interpretação boa da Bíblia, né? Como outros também, e até músicas que a gente já cantou nos nossos grupos de música, tá? Por que é que não há um milênio literal? Deixa eu só terminar. Então esse milênio literal seria: a igreja foi retirada, Jesus vem e estabelece um reino de 1000 anos em Jerusalém, aqui nessa terra. E aí nós vamos ter pessoas reinando com Jesus lá em Jerusalém, com corpos glorificados e coisa e tal, mas o resto do mundo vivendo essa mesma vida, com pecado, com todos os males, né? E essa literalidade, essa forma literal de compreender, nós entendemos que não está de acordo com o ensino bíblico. Nós vamos ver por que não há um milênio literal, tá? Algumas observações específicas contra essa ideia de haver um milênio literal aqui neste mundo, depois da segunda vinda de Jesus. A primeira delas é que as passagens não simbólicas da Bíblia, como as cartas, sempre descrevem que quando Jesus volta, não haverá um intervalo de reino de Cristo na terra, mas haverá novos céus e nova terra. Então presta atenção, o Apocalipse é um livro simbólico, mas as cartas de Paulo, de Pedro, que falam do final dos tempos, não apresentam esse milênio, apresentam novos céus e nova terra. 2 Pedro capítulo 3, por exemplo, é o texto fora do Apocalipse. Abre aí sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3 é o texto fora do Apocalipse que mais descreve a vinda de Jesus e a destruição desse mundo e a consumação dos propósitos de Deus. E 2 Pedro está lidando com pessoas que estavam questionando: cadê a promessa de Deus? Estavam achando que a volta de Jesus estava demorando. E embora o pastor Leandro diga
diga que aqui há uns 50 anos, eu acho que ele colocou um número meio grande. Eu acho que entre a ascensão de Jesus e a segunda carta de Pedro, já que Pedro morreu aí pelo ano 62, tem que ter uns 30 anos só, né? E nós estamos aqui há 2000 anos disso ainda esperando, né? Mas vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu aí na sua carta, 2 Pedro capítulo 3, né? Por que é que Pedro está lidando aí para ensinar por que é que Jesus está demorando? E por que depois que Pedro escreveu, Jesus ainda está demorando 2000 anos? Por que está demorando? Porque Deus é longânimo e está aguardando que o Evangelho seja pregado em todo mundo. Então o verso 10 diz o quê? Os irmãos podem ler comigo? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele não está falando aqui de 1000 anos, tá? De um reinado de Jesus. Jesus desce e estabelece um reinado de 1000 anos, tá? Ele está falando o quê? Jesus desce e destruição total, né? Não vai estabelecer o seu reino lá em Jerusalém. A vida de Jesus vai ser catastrófica para este mundo. Seu retorno é em poder e glória, todo olho verá. Ele vem para destruir esse sistema mundano. E agora os versos 11 a 13, irmãos. Podem ler comigo de novo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus irmãos, quando Jesus voltar, o que acontece? Os elementos se desfarão, não é? Mas o que diz aí o versículo 13 no seu final? Nós, porém, esperamos o milênio. É isso que está aí? Aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos novos céus e nova terra. Esse texto é literal. Esse texto não é simbólico. Apocalipse é simbólico, esse aqui não. Então, quando Cristo volta do céu, não volta para estabelecer o milênio, porque ele já fez isso. Quando é que ele fez isso? Quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, quando ele foi assunto aos céus. Então, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele foi estabelecido rei. Ele volta para novos céus e nova terra para derreter este mundo. Não tem nada de milênio aqui, nada de adiamento do fim. Quando ele volta, destrói esse mundo e cria novos céus e nova terra. O retorno de Jesus é para isso. Até porque não haveria sentido Cristo retornar dos céus e nós vivemos mais 1000 anos aqui nesse mundo decaído ainda. Transformados, corpos glorificados, ficar ainda havendo dor, morte, sofrimento, que vai continuar havendo, né? Nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para novos céus e nova terra, não para um milênio literal neste mundo. Novos céus e nova terra, meus queridos, é quando todo mal, o pecado, a morte, a iniquidade, todo mal vai ser banido da terra, dos céus e da terra, ser banido. E aí, os que são salvos vão viver nos novos céus, na nova terra, sem pecado, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem lágrima. É isso. Nós fomos feitos para novos céus e nova terra. Uma outra imagem estranha para esse milênio literal seria o seguinte: um grupo de pessoas vivendo com o corpo glorificado, outras com o corpo decaído. Ter um grupo de
pessoas que atravessam a parede, que voam, porque assim era o corpo de Jesus, não era? Quando ele ressuscitou, né? Entrava numa casa completamente fechada. Essas coisas são fantasias que não têm comprovação na Escritura. Principalmente é muito estranho pensar que Deus vai estar salvando pessoas depois da segunda vinda de Cristo. Por quê? Que tipo de salvação é essa, meus irmãos? Jesus veio, ele foi visto por todo mundo. Que tipo de salvação é essa? É pela fé? Jesus está lá em Jerusalém, entronizado lá, televisionado, as pessoas veem pela televisão. É fé? Aquilo que é concreto não é fé. Aquilo que se realizou não é fé. Fé é alguma coisa que a gente não vê, né? Como é que Hebreus define fé? Então, é uma esperança firme, né? Com certeza Deus prometeu e não tem dúvida que vai acontecer. E o que mais? Convicção. Você viu Jesus? Mariana, você viu Jesus? Pergunta se eu vi. Não vi. Mas eu creio nele e creio nas coisas que ele fez. Por quê? Baseado no testemunho dos apóstolos, né? E aquilo que o Espírito Santo fez no meu coração, na minha vida, me levando a crer na palavra. É o Espírito Santo que implantou a fé que salva no meu coração para que eu cresça na palavra. Então, não é salvação pela fé. Nós que vivemos aí no século XXI, Jesus não voltou ainda, nós somos salvos pela fé. Mas aqueles, então, seriam salvos pelo quê? Não é pela fé, não é? A ideia de um milênio futuro, onde vai estar todo mundo vendo Jesus lá em Jerusalém, não é salvo pela fé, pois aquilo que está vendo, está tendo provas, está tendo evidências. Aquilo que se pode provar não é fruto de fé, não é matéria de fé. Muito bem. O principal questionamento que é feito pelos dispensacionalistas, que se for respondido toda a ideia de um milênio futuro literal cai, é a seguinte: se Deus não estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra de Israel, em Jerusalém, sobre todas as nações, as promessas de Deus no Antigo Testamento ficam sem cumprimento. Eu vejo nisso aqui está me faltando a palavra, mas é quase que um desafio a Deus, né? E eu acho isso muito sério, muito perigoso. Os irmãos dispensacionalistas precisam repensar isso aqui, né? Mas notem que eu falei irmãos, porque não é o aliancismo que faz a gente ser salvo, é Jesus que salva, né? Muito bem, mas o que eles dizem é que se Deus não estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra de Israel, lá em Jerusalém, sobre as nações, as promessas do Antigo Testamento ficam sem cumprimento. O que eu quis dizer é que isso me cheira a chamar Deus de mentiroso, né? Chegam a dizer isso para defender a ideia de um milênio terreno e literal. E aqui a gente então precisa considerar algumas coisas. A palavra considerar saiu meio enrolada na minha língua, vou falar de novo. Aqui a gente tem que considerar algumas coisas. Uma delas é: muitas das promessas que Deus fez a Israel eram condicionais. O que é alguma coisa condicional? Uma depende da outra. Se você fizer isso, eu faço aquilo, não é? Deus disse para Israel: olha, se vocês fizerem isso, eu, Deus, farei isso e aquilo. Se vocês não fizerem essas coisas, eu não farei aquelas. Principalmente em relação à chamada descendência davídica, que é um dos grandes argumentos. Então
veja, você vai lendo a Bíblia e você tem a lei dada no Sinai, é chamada de Aliança do Sinai. Aí você tem depois uma aliança de Deus com Davi, é bem específica essa, né? Porque ela diz respeito aqui, Deus vai levantar da linhagem de Davi um rei que vai sentar-se no trono de Davi eternamente. Aliás, é uma outra coisa que me veio à mente, e o pastor Leandro não falou nos seus estudos, mas me veio à mente, não é? Que a promessa lá é que o descendente de Davi vai sentar no trono eternamente. E para mim, 1000 anos não são a eternidade, não é? Então essa promessa precisa ser levada em conta isso aí, tá? Então eles dizem que se Deus não cumprir essa promessa de que Ele vai fazer Cristo sentar no trono de Davi, literalmente lá em Jerusalém, Deus não cumpriu essa promessa. Eles dizem, olha, Deus tem que cumprir a promessa feita a Davi de que haveria um descendente dele para sentar-se no trono. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Ô Gilson, abençoado, pega aquela aguinha abençoada para mim, por favor. 1 Reis, capítulo 2. Davi está próximo à sua morte e ele define que Salomão será o seu sucessor. E ele agora chama Salomão para conversar. E no verso 4 ele diz, os irmãos podem ler comigo? Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Veja, se os teus filhos guardarem, eles guardaram? Por que Jerusalém foi parar em Babilônia? Você tem reis como o rei Uzias, como Ezequias, que promoveram reformas, mas você tem também reis que foram terríveis, que não fizeram o que era agradável a Deus. E exatamente por isso, não só o povo de Israel foi parar em Babilônia, mas também o rei. E a partir disso, nunca mais teve rei em Israel. O próximo rei vai ser Jesus, que não senta num trono literal, né? Mas veja, a promessa para Israel é, se os teus filhos guardarem o seu caminho e andarem perante a minha face fielmente, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, o trono de Israel literalmente, né? Então, o que você precisa entender é que a nação israelita falhou em viver de maneira agradável a Deus, falhou em cumprir os mandamentos, e por isso ela foi rejeitada como nação diante de Deus, como nação sacerdotal. Agora, o próprio Pedro vai dizer, né? Vós, porém, para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Moisés estava um pouquinho lá antes de entregar as tábuas dos 10 mandamentos, lá no capítulo 19, se eu não me engano, de Deuteronômio, Moisés falou isso para o povo de Israel. Se vocês viverem de acordo com esta lei, vocês vão ser o povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, vocês vão ser. Mas eles não cumpriram e foram rejeitados. Agora, a igreja é essa nação santa, não é?
há uma continuidade entre igreja e Israel. Mas esse é outro assunto. Mas a expressão aqui, se, mostra que é condicional, né? Se vocês guardarem, se vocês permanecerem, uma promessa condicional. Desde o dia que Israel falhou em cumprir a aliança de Deus, Deus não tem mais obrigação com o reino de Israel. O mundo evangélico fica olhando para Israel. O que vai acontecer em Israel? Para de olhar para Israel. Para de olhar para Israel. Não há motivo nenhum para nós ficarmos olhando para lá, observando o que Deus está fazendo lá. Nós temos que olhar para a Bíblia e ver o que Deus revelou aqui na palavra dele, na Escritura Sagrada. Israel falhou, não cumpriu as ordens de Deus. No entanto, Deus, em sua misericórdia, cumpriu as suas promessas para com Israel. Ainda assim, Deus cumpriu. Só não cumpriu da forma que Israel esperava, mas da forma como ele quis, como ele estabeleceu. Deus não é obrigado a cumprir as coisas que os homens esperam. Os discípulos esperavam que Jesus iria estabelecer um reino literal, e Jesus não realizou, não é? Deus não tem compromisso com as nossas expectativas, Ele tem compromisso com aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. O grande cumprimento das promessas de Deus feitas a Israel e também feitas a Davi se deu no mesmo com a vida de Cristo. Ele é o filho de Davi, ele é o rei de Israel. Quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas, você vê que em Mateus começa em Abraão e passa, se eu não me engano, começa em Adão e passa por Davi. A de Lucas é um pouco mais curta, mas eu não me lembro se ela começa por Davi ou se ela começa com Abraão, mas ela passa por Davi, não é? Por quê? Porque Jesus é o filho de Davi, ele é o rei de Israel, ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele reina. Todas as promessas de Deus se cumprem na pessoa de Jesus e se cumprem na igreja, que é o Israel de Deus no Novo Testamento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? É Israel? Não. É os Estados Unidos? Não. É o Brasil? Não. É a igreja. E a igreja é formada por gente de todos os países, e não só de países, mas inclusive de tribos indígenas, de lugares distantes. Há uma transição, as promessas que Deus fez para Israel foram repassadas de uma nova forma para a igreja. Ele continua cumprindo, mas do seu modo, da sua maneira. Alguns exemplos de como essas promessas feitas a Israel não precisam se cumprir literalmente, mas se cumprem de uma forma espiritual, de modo como Deus quis. Abra em Amós capítulo 9, versos 11 e 12. Amós é um texto meio difícil da gente achar, porque a gente abre pouco, né? Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Está bem depois de Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Os irmãos leem comigo? 9, versos 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo é casa, e casa, nesse sentido, é descendência, é família, né? Temos aqui então uma promessa da restauração de Israel, né? E muitos dizem que isso só se cumpre se houver um milênio futuro e literal, né? Como nunca se cumpriu na história, então dizem que precisa acontecer, senão Deus falhou. Mas vai para Atos capítulo 15, agora.
Atos capítulo 15 é aquela primeira reunião dos apóstolos em Jerusalém. E eu não vou desenvolver muito isso, porque eu já tenho falado algumas vezes sobre isso, não é? Mas do verso 13 ao verso 19, você tem aí quando Pedro dá o seu parecer, Paulo fala de como Deus fez, Pedro dá o seu parecer, mas agora, a partir do versículo 13, Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, começa a falar. E ao falar, ele cita literalmente Amós capítulo 9. Então veja, verso 14, Tiago diz: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas como está escrito. E agora, olhe na sua Bíblia, porque ela está com um desenho diferente no texto. Seu texto ele tem um quadrinho diferente, porque Pedro está fazendo uma citação. É um recuo, né? É um recuo aí no parágrafo, para mostrar que é uma citação, e ele está citando literalmente Amós capítulo 9, versos 11 e 12, verso 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o quê? E levantando-o das ruínas e restaurado ele, né? Ele está dizendo, olha, o fato de Deus incluir os gentios e os estrangeiros na aliança junto com os judeus é o cumprimento de Amós, que dizia que Deus viria e levantaria o tabernáculo caído de Davi. Então ele diz aí no versículo 17, né? Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Se você notar, no versículo 17 não está do mesmo jeito que lá em Amós. Por quê? É um escritor inspirado aqui, Tiago, né? Inspirado por Deus, interpretando o que Amós falou, né? E ele está dizendo o quê? Que com o acréscimo dos gentios, Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu a Davi. É a Bíblia interpretando a si mesmo. Um autor inspirado pelo Espírito Santo interpretando outro autor inspirado pelo Espírito Santo. Não tem nada de milênio aqui. Nada de jogar essa promessa para um milênio futuro, literal. Essa profecia se cumpre de maneira espiritual. Se o próprio Novo Testamento mostra que as profecias do Antigo Testamento, que pareciam literais, se cumprem espiritualmente, na pessoa de Cristo, na inclusão dos gentios na igreja, por que é que eu vou ficar insistindo com outra coisa? Outro texto é Atos capítulo 2, versos 29 e 30. Esse texto você sabe bem, né? Abra a sua Bíblia, para você conferir, Atos 2, 29 e 30. Abra aí a sua Bíblia para acompanhar conosco. Versículos 29 e 30. Atos 2, 29 e 30. É Pedro agora, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, né? O povo da cidade afluiu para lá para ver o que estava acontecendo, aquela bagunça lá. Estão embriagados. Pedro se levantou e falou: não estão embriagados não. O que está acontecendo com eles é que Deus cumpriu a promessa de Joel, né? Joel prometeu e Deus cumpriu. Atos capítulo 2, versos 29 e 30. Irmão, amém comigo? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Eu marquei aqui 29 e 30, mas nós lemos até o 31, né? 31. Então veja, Pedro fala de algo muito especial.
Ele diz que Davi anunciou a ressurreição de Cristo. Lá no versículo 25 ele disse assim: porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Depois, nesses versos, ele termina dizendo: prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Não se referiu ao milênio, mas referiu-se à ressurreição de Jesus. O Novo Testamento está dizendo que aquelas promessas gloriosas feitas a Davi se cumprem espiritualmente. Promessa de um descendente para sempre no trono, né? Não vão se cumprir no milênio futuro literal. Cumpriram-se quando Cristo ressuscitou, quando Ele ascendeu aos céus e assentou-se glorificado à destra do Pai. A ressurreição de Jesus é o cumprimento das grandes promessas de Deus a Davi. A inclusão dos gentios no povo da aliança é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O próprio Novo Testamento deixa isso muito claro. O Senhor já cumpriu. Jesus não vai reinar no futuro. Ele está reinando agora. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Através da igreja, neste mundo, Ele reina proclamando o Evangelho. Quando você proclama o Evangelho, fala de Jesus para as pessoas, você está reinando com Jesus. Jesus está reinando através de você. Porque o Evangelho é invencível. É certo que muitas pessoas vão rejeitar. No entanto, não estão sendo enganadas por Satanás. Elas se tornam responsáveis por si mesmas. Elas receberam o Evangelho. E agora uma última passagem muito usada para descrever o milênio. Isaías capítulo 65, versos 20 a 25. Isaías 65, versos 20 a 25. Isaías 65, versos 20 a 25. Esse texto fala de um período quando algumas coisas maravilhosas vão acontecer. Os irmãos podem ler comigo? 20 a 25. Vamos estudar e deixar o 20 aqui. Achei. Vamos juntos? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, especialmente pegando aqui o versículo 25, os dispensacionalistas dizem que ele está descrevendo o milênio. Eles dizem, aqui está descrevendo o milênio, dizendo que haverá uma espécie de pacificação de animais. Os venenosos vão perder o seu veneno, não é? Tudo vai ser agradável e harmonioso. O leão vai pastar como o boi. Não é como o boi, é como. Né? Quer dizer que o leão não vai ser mais agressivo com o boi. Mas esse texto não está falando do milênio, meus irmãos. Volte seus olhos para o verso 17. Você sempre tem que
saber fazer esse trabalho de contexto, de ler antes, de ler o que vem antes, né? Verso 17, olha o que diz. Pois eis que eu crio. Não é o milênio? Não está escrito milênio na sua Bíblia? É o que, Nicolas? Novos céus e nova terra. E nós vamos ler aí no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Depois daquilo que nós lemos lá em 2 Pedro, os elementos abrasados se desfarão, né? Jesus agora cria novos céus e nova terra. E é isso que nós esperamos. Esperamos onde nós vamos viver com o corpo glorificado. Com o corpo glorificado. Esse texto não se aplica ao milênio. Ele se aplica a novos céus e nova terra. Mas aí, você pergunta, mas pastor, versículos 20 até o 24 falam aí de morte, né? Pecado, não é isso? Por que o texto fala de morrer aos 100 anos e morrer ainda jovem? Porque, então, se é 100 anos, não é eterno. É por causa do literalismo, por causa de você ler um texto que é simbólico e entender de maneira literal. Não é? Por quê? O sentido simbólico e espiritual do texto é descrever a linguagem desse mundo, com a linguagem deste mundo, dessa era, algo para o qual nós não temos linguagem para descrever. De que maneira se descrever a nova terra, se nós não temos palavras para isso? Como é que Isaías, há 2.700 anos atrás, você precisa pensar nisso, 2.700 anos atrás, como é que ele iria descrever o novo céu e nova terra? Ele usou linguagem da sua época, conceitos da sua época, para nos falar de coisas celestiais. Precisamos entender o papel da linguagem. E aqui, então, uma linguagem simbólica. O próprio João, quando vai descrever os novos céus e a nova terra, no Apocalipse, ele usa ainda a linguagem da época dele, do primeiro século. Por exemplo, ele fala de ruas de ouro, né? Não é verdade? Agora, o ouro ele tem muito valor para nós aqui. Não é verdade? Por quê? Porque o ouro é raro. E não só por causa disso, mas especialmente por causa do pecado, que valoriza uma coisa e desvaloriza a outra. Não é assim? Não é? Quem diz que um terrão, um pedaço de terra, um terrão, tem menos valor que um pedaço de ouro? Não é o ser humano dentro do seu sistema de valores, depois da guerra? Não é? Quando ele fala de ruas de ouro, mar de cristal, né? Portas de pérolas, ele está descrevendo uma coisa tão maravilhosa, ele está nos levando a imaginar coisas tão maravilhosas, que ele não tem linguagem para falar. Então ele usa essa linguagem. É por isso que ele fala de ruas de ouro, portas de pérola, não é? Comunica para nós uma sensação de grandeza, de preciosidade, de riqueza, e é só isso que importa. Essa é a função da linguagem. Nós não temos como descrever os novos céus, a nova terra com uma linguagem apropriada. Só temos a nossa própria língua e as descrições que a gente consegue com ela, que são limitadas. Por isso esses textos não são literais, mas são úteis, porque se bem interpretadas nos dão uma ideia, uma noção de grandeza, de grandiosidade, das maravilhas que estão no novo céu e na nova terra. Gostaria de saber se os irmãos entenderam essa questão da linguagem. Daqui a pouco a gente vai poder fazer perguntas, tá? Eu quero terminar com 7 razões porque estamos no milênio. Então, dentro da visão amilenista, que eu estou apresentando para os irmãos
né, através do ensino do pastor Leandro, mas que eu já tenho apresentado também nas classes de iniciantes na fé, né, catecúmenos, eu já tenho trabalhado isso, tá? Essa questão do aliancismo, do pacto, né? 7 razões porque nós já estamos no milênio, que Jesus inaugurou o milênio com a sua morte, ressurreição, ascensão. 7 razões. Primeiro porque essa é a visão mais aceita pela igreja ao longo dos séculos, desde o século I, passando aí pela reforma no século XVI e chegando agora no século XXI em que nós estamos. Desde os séculos III e IV, muitos cristãos sustentaram essa visão de forma ininterrupta, ou seja, firme, né? Sem mudar. Também, aliás, o dispensacionalismo surgiu no século XVIII, século XIX, é bem perto aqui, faz pouco tempo, né? Outra razão, nós entendemos que estamos no milênio, porque essa visão faz mais justiça ao gênero literário apocalíptico desse livro, que não deve ser interpretado literalmente. Também, então veja, se nós interpretamos 144 mil de uma maneira não literal, vocês lembram disso? Né? Senão nós vamos acabar tendo que concordar com os testemunhos de Jeová, né? Mas se nós interpretamos de maneira simbólica aqui, temos que interpretar esses 1000 anos aqui também como simbolicamente. Então faz mais jus ao gênero literário apocalíptico desse livro. Terceiro, essa visão faz mais justiça à soberania de Deus revelada na Bíblia, mostrando que Deus não muda, que Ele tem o mesmo propósito unificado de salvação do início ao fim. O dispensacionalismo, como eu disse para vocês, ele fala que essas dispensações são 7 provas que Deus deu ao ser humano. Então, por exemplo, o período diluviano, né? É um período de prova. E o ser humano falhou, por isso Deus destruiu o mundo, destruiu o ser humano, e aí começou um novo período de prova. O ser humano falhou de novo, que é o período da lei, né? Se eu não estiver enganado aqui a minha sequência. Uma outra razão pela qual nós estamos no milênio é que essa visão evidencia a grandeza e a suficiência da obra de Cristo, mostrando que Ele está reinando e que a sua vitória é definitiva e total. Cristo está reinando e a sua vitória é definitiva e total. A quinta razão dessa visão é que ela é mais lógica da perspectiva teológica. Não fala de crentes glorificados vivendo ao lado de uma geração decaída, como se pensa no milênio, né? Lá em Jerusalém, junto com Jesus, crentes ressuscitados lá em Jerusalém, e no mundo o povo decaído e com corpos ainda não glorificados. Vivendo lado a lado, geração decaída e os crentes glorificados, em algum lugar estranho, intermediário, nem lá e nem aqui. A sexta razão é que essa visão é mais coerente com o padrão da salvação pela graça. Não fala de um grupo que é salvo de um jeito, pela fé, e o outro grupo que é salvo de outro jeito. Estamos vendo Jesus, né? Tendo Jesus concretizado no nosso mundo, mas mostra que a salvação é pela graça, do início ao fim, porque Deus é o mesmo, justo sempre. E a última razão é que essa visão descreve de forma mais adequada a época atual. O fim do milênio, o crescimento do mal e tudo aquilo que está por vir para que os crentes, para o que os crentes devem se deparar. Está vindo um tempo ruim aí na frente, irmãos. Aqui nesse mundo o negócio vai ficar muito feio. Nós vamos estudar isso semana que vem. Tá? E nós, como crentes, precisamos nos preparar. Porque é coisa que pode ficar muito feia.
mas é o Senhor quem nos sustenta. Então, os verdadeiros crentes têm segurança do sustento do Senhor. Amém? Nós vamos fazer como temos feito os outros dias, né? Nós vamos terminar a transmissão e depois, se os irmãos quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Vamos orar? É só mais um aviso antes de fechar a transmissão também. Na quinta-feira, eu estou convidando o coral, os irmãos do coral, para virem às 7h30 aqui na igreja, né? Se alguém já tem costume de cantar vozes e quiser vir estar conosco, pode vir às 7h30. E às 8h30 nós vamos fazer a transmissão, a nossa live às 8h30 na quinta-feira, tá? E o coral vai se apresentar aí pelo Facebook, tá bom? E se alguém quiser vir estar presente aqui para participar do estudo aqui na igreja, fique à vontade, poderá vir. Muito bem. Vamos então ficar em pé para orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, a conhecer de maneira maravilhosa. Ó Deus, obrigado pela vida do reverendo Leandro, que tem nos trazido esse ensino. Ó Deus, e obrigado porque eu posso trazer essa riqueza para a igreja aqui de Sabaldi. Ó Deus, derrama graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos ir compreendendo, para que nós possamos ir conferindo, que a gente também não precisa jogar fora o que a gente aprendeu, simplesmente porque alguém trouxe algo diferente, porque é o pastor. Nós temos que confirmar na tua palavra, temos que confirmar na Bíblia. Ajuda-nos a fazer essa confirmação em nome de Jesus. Pai, continua nos dirigindo a cada momento, a cada dia. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Pai, queremos te agradecer por trazer o Silas, a Luciana e os seus filhos de volta para junto de nós, com segurança, com tranquilidade. Te agradecemos pela vida da nossa irmã Lourdes, o Roque, que estão conosco. Abençoa-os, ó Deus, e te pedimos que continue nos fortalecendo nessa caminhada. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Podem assentar-se, se vai.